É o Congresso Nacional que aprova as leis que ditam o rumo do país. Como um dos poderes fundamentais da República, o Parlamento tem grande influência nas relações internacionais do Brasil. É o que o Conexão Mundo vai lhe mostrar hoje. As relações internacionais e política externa são temas centrais para qualquer nação. Assim, esses assuntos têm de ser objeto da atenção do Poder Legislativo. Relações internacionais é um tema tão importante para o Brasil que a nossa Constituição Federal trata do assunto. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. O conteúdo desse programa você encontra na internet. Acesse www.senado.gov.br/ILB. Voto é não, pelo Código Inválido. Senhor presidente, Gonzaga Patriota, vota com o governo, não. Não existe sociedade sem leis. São elas que definem a legalidade e a moralidade dos atos governamentais e estabelecem direitos e garantias a todas as pessoas. A Constituição é a lei mais importante de qualquer país. Em termos de relações internacionais, na Constituição brasileira, também chamada de Lei Maior, podemos identificar normas para as relações internacionais do Brasil, princípios para a conduta do Estado e de seus agentes representantes, referências à salvaguarda dos direitos humanos. De acordo com o que vimos, podemos perguntar: de quem é a competência para celebrar as relações internacionais do Brasil? A ideia de soberania tem como princípio a concepção de um poder com duas características básicas. É originário, ou seja, não resulta de nenhum outro, e é supremo, pois não tem outro poder igual ou concorrente. No âmbito internacional, a soberania tem a ver com a independência. Quem é soberano só se submete à própria vontade. Somente entidades soberanas podem realizar plenamente as relações internacionais. Para o direito internacional, a autoridade soberana reconhecida pela comunidade das nações é o Estado brasileiro. Quem representa o Brasil no cenário internacional é o governo federal, e não o governo de um estado ou de um município. De acordo com o artigo 21 da Constituição, compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Nesse caso, estados e municípios só podem fechar acordos internacionais se tiverem o aval da União? Pois é. O mais correto em termos jurídicos é que a União celebre os acordos em nome das unidades federadas. Isso porque é a União que representa o Brasil na sociedade internacional. No passado, os acordos internacionais eram celebrados em nome do rei, que simbolizava o Estado. Na maioria dos países, as relações exteriores são atribuições do chefe do executivo, ou seja, do monarca ou do presidente da República. No ordenamento jurídico brasileiro, a celebração das relações internacionais é atributo do Poder Executivo. O Legislativo e o Judiciário não falam pelo Brasil nas relações internacionais. O artigo 84 da Constituição é claro quanto às atribuições privativas do Presidente da República. Compete privativamente ao Presidente da República manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Apesar do Poder Executivo ser o competente para celebrar as relações internacionais, os outros dois poderes também têm papéis de destaque em nossa política externa. Enquanto o Legislativo exerce o controle político dos atos do Executivo, o controle jurídico é feito pelo Poder Judiciário. Desse modo, as relações internacionais do país acabam sendo fruto da harmonia entre os três poderes. A importância das relações internacionais pode ser percebida pelo valor que a Constituição dá ao tema. Ainda no capítulo que trata dos princípios fundamentais, a Constituição, no seu artigo 4º, estabelece os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. São eles: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos,
não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E o parágrafo 1º desse artigo 4º prevê que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. As relações internacionais do Brasil passam efetivamente pelo Poder Legislativo. Vamos ver qual a importância que se dá às atividades do Poder Legislativo e algumas ações de competência da Câmara e do Senado para as relações internacionais. Câmara e Senado realmente têm um papel importante para as relações internacionais do Brasil. Por exemplo, quaisquer tratados que o Brasil celebre com outras nações ou com organizações internacionais devem obter a aprovação do Congresso Nacional. O artigo 49 da Constituição Federal estabelece que, entre as competências exclusivas do Congresso Nacional estão resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem em território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. No dia a dia, o papel determinante é do Poder Executivo, isso é óbvio. Mas o Poder Legislativo tem duas funções. Uma é escondido, discreto, através da Comissão de Relações Exteriores, que tem no Senado, que tem na Câmara, onde nós discutimos assuntos relacionados à política externa. E o outro são as relações pessoais. Nunca uma visita de um político a outro é apenas cortesia. Fica sempre algo. Fica um contato pessoal que, às vezes, anos depois, aflora na hora de fazer um acordo. É óbvio que nenhum político, nenhum governante vai ceder os interesses de seu país por causa de relações pessoais. Nunca. Isso não existe. Se fizer isso, está traindo o país. Mas facilita o diálogo, facilitam acordos e torna mais fácil o processo de negociação. Joanisval, diferentemente do Congresso Nacional, o Senado Federal tem atribuições mais específicas, não é isso? Sim, é o Senado que avalia e aprova os embaixadores brasileiros que são designados para representar o país no exterior. O artigo 52 da Constituição trata da competência privativa do Senado Federal. É esta casa que aprova, por voto secreto, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Também cabe ao Senado autorizar as operações externas de natureza financeira dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No próximo bloco, vamos saber como os temas das relações internacionais são discutidos nas comissões do Senado e como é a tramitação dos projetos até a aprovação. E você acompanha ainda. Como o Senado virou a Casa da Federação, e este papel é um papel que ele consolida cada vez mais, a tendência é que o Senado também se converta na Casa da Política Externa. Ou seja, porque já que ele pratica uma série de atribuições privativas no campo da política externa, por que não refletir mais sobre essas questões? Não saia daí, voltamos rapidinho.